Olá, tudo bem? Aqui é Hamilton Quirino, Condomínio Saudável. Esse canal nós temos abordado questões do condomínio, sempre procurando trazer a mediação, a negociação, o diálogo como ferramentas principais para a resolução dos condomínios. Mas existem naturalmente os problemas, né, de manutenção, os problemas, né, do dia a dia, né, as ocorrências, e nos condomínios grandes principalmente há muito trabalho a fazer, né? Então, hoje eu vou abordar a figura do síndico, né, trazendo aqui para a entrevista Ana Paula Muxfeld e a, a Delma Cavalcante, acertei o nome? Acertou. Então, para síndica e subsíndica, a Ana Paula já foi síndica, atualmente subsíndica, a Delma conselheira, já antigamente conselheira e hoje síndica, e para discutir algumas questões, trocar ideias, um bate-papo bem informal, né? Nós sabemos que o síndico é uma figura ímpar, figura importantíssima no condomínio, porque eu digo sempre, já escrevi nos meus livros, que o síndico, ou ele é odiado, ou ele é amado, mas nunca é ignorado. Mas o síndico é uma figura que ele desperta emoções, né? Porque é o dia a dia, as pessoas moram no condomínio, não escolheram quem vai ser o síndico antes de mudar, não escolheram o vizinho, então surgem essas dificuldades relacionadas com o próprio convívio social, a parte cultural, a parte social, econômica e financeira, isso surge no dia a dia, então há necessidade de despesas, as pessoas às vezes têm dificuldades e tudo mais. Eu sei que o nosso condomínio é saudável, porque o meu canal chama Condomínio Saudável, e eu vi que o nosso condomínio realmente é saudável no sentido financeiro, né? Porque hoje nós temos uma inadimplência praticamente inexistente. Então, o saudável aí funciona financeiramente. Eu queria apresentar aqui, passar a palavra aqui para a Delma e depois para a Ana Paula, e sempre uma fala, outra fala, sem necessidade, né, de minha interferência. Vai conversando como se fosse um bate-papo informal. Inicialmente, para saber, assim, na visão de vocês, né, que são síndicas, por sinal, ultimamente eu tenho visto mais síndicas do que síndicos, né? É uma realidade, né, da evolução da mulher. Mas, enfim, o que vocês acham a qualidade, além de trabalhadora, que a mulher é batalhadora, é realmente o sustento, às vezes, de muitas famílias, o que vocês sentem que seria a qualidade principal ou as qualidades, características que deve ter um síndico? Síndico é um desafio para qualquer um dos gêneros, ou mulher ou homem, sempre é um desafio. O nosso prédio, por exemplo, nós temos 22 andares, são 176 apartamentos, daí você tem ideia de quantas famílias, né, se gere e quantos andares precisam dessa gestão. O síndico, a qualidade, assim, que eu particularmente acho de mais importância, além da questão da responsabilidade fiscal, financeira, isso aí é primordial, item número um. Mas vai além disso que eu entendo, que é a questão do síndico agregador, do síndico que tem um canal de comunicação leve e de camaradagem com os condôminos, porque é uma atividade difícil, como você disse aí há pouco tempo, que o síndico ou é amado ou é odiado, mas jamais é ignorado. Então, para não entrar na categoria do ignorado, do odiado, a gente faz um esforço diário, mas isso vai muito da característica de cada um. Assim, esse relacionamento com os funcionários, esse olhar apurado para as fraquezas e as forças de cada um, estimulando a mudança de comportamento, tanto dos funcionários nas suas fraquezas, com um olhar atento, com uma escuta humanizada e motivando as suas forças, né, porque nós temos um time enorme de terceirizados e de orgânicos de funcionários. Então, é outro desafio acho que eu coloco até à frente do relacionamento com os condôminos, é primeiro com os funcionários, porque são eles que põem em prática e executam todas as
a agenda e as necessidades que um condomínio, como um condomínio de 40 anos, por exemplo, tem. Eles são a nossa força motriz, e assim, eu acho que é importante esse fortalecimento e essa motivação diária com os funcionários. E tentar esse convívio social com os condôminos, assim, de forma leve, alegre, com camaradagem, escutando cada um dentro das suas necessidades, e até tentando trabalhar com os críticos, com aqueles que vão que estão sempre reclamando e tudo, tem uma turma, sempre tem uma turminha. Mas eu valorizo a parte que está junto, que quer melhorias, que quer benfeitorias, que quer o bem-estar do prédio. Então, assim, eu acho que cada característica pessoal é mais, essa característica pessoal de cada um, eu acho que é mais importante do que ser advogado, ser administrador. Eu sou advogada, Ana Paula também. Ana Paula é especialista em finanças, é uma pessoa que eu vim para esse condomínio por causa dela, porque essa parte de financeira contábil, além das características pessoais dela de empreendedora, de dedicada e tudo mais, vim por causa dela, mas somando essas características, mas para o meu a minha, né? No meu caso, eu sou advogada, minha primeira formação foi administração de empresa, tudo isso, tudo mais, mas eu acho que essa questão do bem-estar, do relacionamento com os condôminos e com os funcionários, eu acho que vai além de qualquer outra característica específica. Ana Paula. Como a Delma bem colocou, essa questão do síndico, né? Ter multitarefas dentro de um condomínio, né, isso é diário, né, atender as demandas dos moradores. Eu parto mais da ideia de que o síndico ele tem que ter um papel gestacional, né? Ele tem que trabalhar a gestão das demandas, né? A gestão de processos, a gestão de pessoas, gestão de funcionários, né? De problemas, gestão de procedimentos, né? De planejamento. São diários, né? E um condomínio, ele precisa ter, né, a questão social bem trabalhada, mas se ele não tiver uma gestão firme e um planejamento sólido, a gente não consegue administrar essas demandas diárias. Nós entramos, né, na administração do condomínio com o objetivo de melhorar o prédio. Eu acho que se eu fosse considerar assim, qual a principal qualidade, né, de um gestor ou do síndico, seria a vontade de melhorar, né, o prédio, a convivência ali familiar. Mas a gente tem que pensar que para que um síndico ele seja feliz na sua gestão, além de ter esse contato, né, saudável com funcionários e com moradores, ele precisa de estrutura, né? Ele precisa ter um corpo de funcionários bem treinado, ele tem que ter equipes de trabalho, ele precisa saber um pouquinho sobre contabilidade, finanças, né? Ele precisa entender um pouquinho de administração, pouquinho de direito também, né? Também sou advogada de formação, também sou formada em administração de empresas. Então, time bom esse, hein? Então, é uma série de qualidades reunidas que fazem com que o síndico consiga administrar. Eu acho que não existe o bom ou o mau síndico. Existe talvez o síndico que pegou uma estrutura um pouco mais deficitária, né? E que talvez tenha tido mais problemas para conseguir fazer essa gestão. Mas eu acho também que o planejamento hoje, né, nas instituições familiares, e aí o condomínio entraria, né, como uma instituição familiar, considerando que não é uma característica empresarial, né, há muito, a infraestrutura ainda é pequena, né? Nós, por exemplo, no nosso prédio, nós contamos com uma assistente administrativa. Então, nós temos lá o síndico,
e uma assistente administrativa. Nós não contamos com uma gerência, né? E isso faz com que o síndico ele seja demandado o tempo inteiro. Nós conseguimos implantar, eu acho que é um legado que a gente deixa para o nosso prédio em específico, né? E a gente pretende levar isso para as pessoas como experiência, é de ter conseguido padronizar procedimentos, criar grupos de trabalho e associado a esse grupo de trabalho com as tecnologias que nós temos hoje, né? Isso realmente, desculpa, Ana, só te falando isso, mas isso aí, eu ia mais tarde ia dizer isso, porque quando eu entrei na administração, eu fiquei assim, chocada, apesar de ser conselheira e vir acompanhando a administração, chocada não é o termo, mas assim, admirada com a questão do uso da tecnologia, dos grupos de WhatsApp, junto com os conselheiros e os funcionários. Foi uma criação da Ana, da gestão da Ana, com a nossa antiga síndica, a Bruna. E assim, isso entra dentro do planejamento ímpar. E foi uma coisa que, assim, para mim, gente, mas isso é um must para a gestão diária, que precisa desse planejamento e tudo, e para disparar essas coisas dentro da tecnologia, chegar rápido aos funcionários, aos conselheiros, isso tudo. Eu já herdei isso, né, esse legado delas. Eu queria fazer uma outra questão nessa mesma linha, é sobre prioridades, né? Porque a principal obrigação do síndico, são muitas, né? Eu digo que o síndico só tem obrigações, direitos a gente não acha, fica procurando, não acha. Então, o síndico tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas, enfim, tem um artigo do Código Civil que fala na manutenção, né? Que o síndico é obrigado a fazer, né, todo o reparo necessário, cuidar, né, da área comum, etc. Então eu pergunto o seguinte, como é que é feito num prédio grande, né, que nós estamos falando aqui, que eu não falei no início, do Rosa Maior, né, que são 176 apartamentos, eu calculo que deve ter uns 700 moradores, multiplicando por 4 por cada apartamento, né? Eu, no caso, são 5, né? Estou fora um pouco da média, mas, enfim, existem aqueles prestadores de serviços profissionais contratados, CLT, aqueles de terceirizados, tem aqueles que prestam serviços de manutenção que são de empresas, que estão no dia a dia ali fazendo obras na área comum ou nas áreas privativas, então circulam pelo menos 100 pessoas, sem contar os entregadores, né? Os entregadores que hoje todo mundo compra, todo dia chega lá. Então, eu pergunto o seguinte, como é que é feito esse planejamento das prioridades? Que diz o Peter Drucker, que se tudo é prioritário, nada é prioritário. Então, como é que é feito? Tem uma lista assim? Como é que segue com tanto problema num prédio de 40 anos? Nós temos uma agenda que trabalha com as prioridades, porque tem prioridades, porque diariamente nós temos emergências que entram nessas prioridades, e temos uma agenda de prevenção, para os preventivos. Por exemplo, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma emergência com tubulações de gás que passam por fora da garagem do térreo e vai até a churrasqueira e o bar da piscina. Então, nós contratamos 3 equipes para dar um parecer em relação aos vazamentos do gás. Então, isso foi uma prioridade e entrou dentro de uma agenda, porque a gente faz uma agenda semanal para atender essas questões, as prioridades, as emergenciais e as preventivas, as que aparecem no dia a dia. E, completado aquilo ali, a gente trabalha com as preventivas, que acabam ficando mais para o final, né? Mas porque a gente atende diariamente uma demanda muito alta de emergência e de manutenção diária, né? E aí essa agenda, a gente trabalha com essa agenda, que também foi um legado que eu herdei dela. Estou dizendo que eu fui para essa administração municiada de um planejamento, de uma administração pensada, enfim. E aí a gente trabalha com essas agendas. Dona Ana Paula. É verdade. Quando nós assumimos, né, já com a síndica Bruna, a administração do condomínio, né, no auxílio à administração do condomínio, e aqui há que se dizer
que nenhum síndico administra qualquer prédio sozinho, né? Junto com o síndico, nós temos os conselheiros, que a gente conseguiu reunir um grupo de pessoas que realmente quer o bem do prédio, trabalha pelo prédio. Nós temos um grupo de colaboradores, moradores colaboradores também, e que nos auxiliam sempre, né? E nós observamos que não havia um levantamento das necessidades, né, prioritárias do prédio. Esse também é um legado que a gente deixa, né? A gente, juntamente com o conselho e colaboradores, a gente conseguiu fazer uma lista de melhorias que o prédio precisa. E nós criamos uma agenda de manutenções, melhorias e obras. E hoje o síndico que assumir o nosso prédio, se ele conseguir dar continuidade a esse trabalho, ele vai ter todas as informações relativas a essas manutenções preventivas, a periodicidade dessas manutenções estão nessa agenda, né? A lista de melhorias que precisam ser implantadas. Então, eu digo que o próximo síndico realmente que vier assumir, ele terá uma obrigação maior, porque ele vai absorver uma estrutura que antes inexistia. Então, a gente espera que ele faça um trabalho muito melhor do que as 3 últimas gestões, porque ele vai estar já num patamar diferenciado do que aquele que a gente iniciou há 3 anos. Então, a gente precisa trabalhar com planejamento. Nós ingressamos, né, no apoio dessas últimas 3 administrações, apagando incêndio, literalmente, né? Então, não havia nenhuma programação de manutenções, de melhorias, e hoje a gente conseguiu mudar esse quadro. Temos ainda situações emergenciais, que é comum de edifícios com 40 anos de idade, né? A gente precisa refazer algumas estruturas, mas a gente conseguiu avançar nessa questão do planejamento, de conscientização dos moradores de que nós precisamos investir em melhorias, e também é mais uma experiência que a gente traz e leva para as pessoas, né? Não existe melhoria sem planejamento e sem investimento, né? O investimento é essencial para que essas melhorias avancem, e as melhorias, elas são estruturais, elas são de manutenções preventivas, elas são de melhorias para o conforto e bem-estar também dos moradores. Então, para que a gente possa, né, viver num ambiente saudável, né, não só na questão social, mas na questão estrutural também, e de conforto, a gente precisa investir, tá? Para que a gente chegue num patamar melhor. Ok. Tem 2 questões ainda, ou 3. A primeira sobre o que eu chamo de trabalho de 24 horas. Eu, como conselheiro suplente, né, eu recebo diariamente, né, o relato lá dos porteiros, dos rondas, né, de ocorrências 24 horas. Então, numa madrugada, até anotei, tirei um print no dia, né, para não esquecer, que na mesma madrugada teve um blindex que caiu de uma varanda, né, e que 2 horas da manhã. 3 horas da manhã dessa mesma madrugada, nesse mesmo dia, teve um problema do barrilete lá, que estava saindo muita água, que poderia aumentar, né, fora outras ocorrências. Teve um dia que teve uma pessoa presa no elevador, né? Sim. Então, teve um dia que teve um problema do escapamento de gás, não sei o que, tubulação. Então, todo dia tem algum tipo de problema, de ocorrência, e quando vê lá, ok, ótimo, mas às vezes tem um lá, porém, né? Então, esse porém que é o problema. Aí eu pergunto o seguinte, como é que é impossível um síndico ficar 24 horas esperando alguma chamada, né? Então, evidentemente que tem a equipe, né, tem já um trabalho de procurar a empresa de elevador, corpo bombeiro e a empresa de energia elétrica, a empresa de gás, né, de acordo com a ocorrência. Como é que é feito isso? É um planejamento? É um treinamento do pessoal, né? Como é que é feito esse tipo de prevenção, né? Porque a ocorrência acontece, né? Os problemas acontecem, mas emergências, né? Como é que é feito isso? As nossas equipes, elas são divididas em tarefas, né? Cada um dentro da sua competência. Por exemplo, os porteiros, nossos porteiros, eles passaram por treinamentos, nós temos regulamentos internos que
volta e meia, eles são a gente junta em equipes e passa esses treinamentos, se reforça. Os porteiros, nós temos uma guarita com 24 horas de atendimento e uma recepção com um porteiro. Isso aí é a parte da madrugada. Você falou do blindex que cai no jardim, mas faz um barulho na madrugada. E esses porteiros, eles são treinados para tomarem atitudes, para serem proativos, que isso é uma questão de reforçar esses treinamentos, para eles tomarem essas providências, porque nós temos prestadores de serviço na portaria remota, por exemplo, a gente tem um contrato com a portaria remota que eles prestam serviço 24 horas. Se há alguma coisa com os portões, eles chamam, os porteiros, eles acionam, eles chamam para atender essas emergências. O porteiro também chama a manutenção, isso diário, durante o dia, que acontece coisas durante o dia, eles chamam a manutenção, eles procuram um síndico, eles procuram a administração, mas o mais importante disso, nós temos também os especializados nos elevadores, que junto com um dos nossos conselheiros, que tem um trabalho assim efetivo e dedicado à questão dos elevadores, eles também tomam essa atitude na madrugada ou durante o dia para chamar o contratado para providenciar a manutenção e o reparo do elevador, para tirar as pessoas lá de dentro. Eu pergunto, Ana Paula, isso começou do treinamento, né? Daqueles cursos, né, que tem, né, profissionalizantes, né, e tudo, né? Isso. O que a gente observou, né, é que os funcionários, eles têm a boa vontade de ajudar tanto a administração quanto os moradores, mas eles ficavam muito perdidos, eles não sabiam até onde eles podiam atuar, e a gente entendeu que seria necessário a gente fazer uma divisão interna, né, de competências. A gente entendeu também que não bastava apenas essa divisão, a gente precisava fazer o treinamento, aprimoramento constante desses atendimentos. E queria lembrar, né, apesar de que a gente tem essa consciência interna, mas às vezes a gente esquece, que o síndico, ele não tem como trabalhar 24 horas por dia, porque o síndico, a função de síndico é uma tarefa, né, do indivíduo. Então, o síndico, ele tem família, ele tem atividades profissionais, ele tem atividades, né, pessoais, fora do condomínio. Então, ele não tem como estar 24 horas dentro de um condomínio, atuando pelo condomínio. E a gente precisa dos nossos colaboradores, da atuação deles, e do contato ininterrupto com eles, para que a gente consiga gerir aí essas emergências. Então, hoje, o nosso condomínio, ele tem esses grupos de trabalho com autonomia. Então, hoje, o porteiro, ele não só está ali para fazer o controle de acesso das pessoas, ele está ali também para ajudar o morador, para ajudar a administração na solução de problemas, né, nas demandas que acontecem, emergenciais ou não, né, diariamente. Então, a gente conseguiu estabelecer procedimentos padronizados e a gente conseguiu também conceder a esses colaboradores uma certa autonomia. Obviamente que quando um colaborador atua, ele atua como um longa-manos, né, como um representante do síndico, né? Interação diária com o síndico. Eles têm autonomia, mas eles são treinados para isso, para comunicar, mesmo na madrugada eles deixam registros, resumo do que aconteceu e das providências que tomaram, mas é um planejamento e um treinamento interativo, né? Porque é como a Ana disse, a gente tem família, tem outras atividades, mas o síndico está sempre por trás, orientando, trabalhando, aprimorando esses treinamentos e essa interatividade é o que funciona. Isso, e só complementando, os registros, como a Delma colocou, eles são importantes, né? Então, quando a gente dá essa autonomia para o nosso colaborador, né, de resolver um problema, né, a gente orienta
treina no sentido de que a administração tem que ter ciência de todas essas ações que foram tomadas pelo colaborador, até porque o síndico é responsável por elas. Então, a gente não pode simplesmente treinar o funcionário e não fazer o acompanhamento das demandas. Então, esses grupos de trabalho que foram criados, em especial no nosso prédio, eles funcionam 24 horas por dia, né, ininterruptamente, e o síndico, ele participa, né, desses registros e desse processo de decisão. Não necessariamente o síndico vai estar fisicamente presente, mas ele vai estar de alguma forma contribuindo e acompanhando esse trabalho dos colaboradores. Eu digo que o síndico, ele não está 24 horas junto, mas a gente está online 24 horas. Porque essa interatividade ela é feita e os nossos colaboradores, eles chegaram num nível que assim, a gente tem que fazer reverência, porque de tanto treinamento e esse cuidado de trabalharmos juntos em prol do bem-estar, da melhoria, de resultado que realmente funcione, porque não adianta a gente ficar se desgastando dia e noite e não vir um feedback dos funcionários, dos colaboradores. Então, a gente está online 24 horas. Às vezes, toca aquele meu celular e o da Ana, a gente deixa o celular na cabeceira e tocando. Às vezes, na madrugada, como você pegou dessas questões da queda de blindex da varanda e também de gente presa no elevador, a gente recebe plim-plim. Não que aquilo me acorde, mas às vezes eu estou fazendo outra atividade, lendo, sei lá, às vezes você acorda com aquele... E a gente acompanha o que eles estão fazendo e esse resumo que eles colocam diariamente, aí entra o síndico, porque eles têm autonomia, mas tem coisas que realmente chegam num limite, né, da autonomia deles, aí entra a gente. Então, essa interatividade é que eu acho que é o melhor que nós temos hoje. Eu queria agora, a última pergunta, porque dependendo aqui do horário, a gente pode conversar até mais tempo, né? Mas tem um horário um pouco limitado. Sobre a questão seguinte, vai ter eleição agora, né, mês que vem, né, quer dizer, vem uma nova administração e tudo, e aí, o que vocês recomendam, né, para o futuro ou futura síndica, e também o que vocês fizeram nesse período, assim, tanto a partir da Bruna, depois da Ana Paula e hoje da Delma, assim, de importante, né, quer dizer, um legado, digamos assim, né, parte de segurança, parte de melhorias, enfim, o que pode ser colocado, né, para dar continuidade, né? O que foi feito, o que está planejado, já aprovado em Assembleia, alguma coisa assim para que dê subsídios ao novo síndico. A minha recomendação é que tratem com amor e determinação para as melhorias e para os benefícios que a gente precisa ainda fazer. São 3 anos, Hamilton, de mudanças. Mudança de paradigma mesmo, mudanças. Eu aqui não estou fazendo crítica, né, às gestões anteriores nem nada, mas assim, mudanças em 3 anos, né, concluindo agora com a minha gestão com a Ana Paula, nesses últimos 3 anos, se arregaçou as mangas e se fez um planejamento tanto financeiro, contábil, como de benefícios e melhorias do prédio, que realmente é um legado. Essa é a palavra maravilhosa que você usou aí, que a Ana também já usou aqui, que é de um legado. Então, o que eu peço que os próximos síndicos, eles vão receber uma administração bem estruturada, planejamento e algumas benfeitorias que foram feitas, as que já foram feitas para eles usufruírem disso e continuarem mantendo, e as novas, né? Porque nós começamos, por exemplo, a minha gestão iniciou com a conclusão de recuperação e reforço estrutural das varandas, que foi iniciada pela Bruna, né? Não foi pela Bruna? Pela Bruna. A síndica Bruna e o subsíndico Raimar. Depois disso, ela
passou essa conclusão dessa recuperação desse reforço estrutural de varandas para a Ana. Foram 2 anos assim de Muito trabalho. 22 andares, muito trabalho, um trabalho diário, e um trabalho muito bem planejado, muito bem executado. Isso eu não tenho o menor problema em dizer que realmente foi o que foi de melhor que aconteceu no nosso prédio. Porque, veja bem, a gente vem. Eu moro lá há 16 anos, né? Então, desses últimos 3 anos, essas administrações seguidas para agora, para nossa, minha, da Ana Paula, a gente concluiu muita coisa. É uma mudança que a gente, a olhos vistos no nosso prédio. Então, a conclusão dessas varandas iniciadas nas últimas gestões, eu já iniciei nessa fase de conclusão, né? Já fase final. Isso aí é um legado que fica da Bruna e da Ana Paula, e eu já entrei já na fase final disso tudo. Depois disso, a gente trabalhou com algumas reformas e implementação de benfeitorias que já vinha de um planejamento anterior. Por exemplo, reforma e iluminação do playground, né, que era uma coisa que estava esperando, que a gestão anterior, Ana Paula, era um sonho dela, nosso playground estava, a parte de iluminação era antiga, como quase tudo que está lá, a ação do tempo, a corrosão, a gente mora próximo, relativamente próximo ao mar e recebe todos esses efeitos do mar. Então, a gente começou com a iluminação do play e a conclusão dessa iluminação foi assim uma coisa muito bem aceita pela comunidade. Depois nós tivemos coisas que não foram de manutenção, porque a gente teve manutenção de barrilete, troca de barrilete, de equipamentos e de registro, para a gente não ficar sem água. Nós tivemos manutenção e troca de instalação de gás, que é de extrema importância, tanto da garagem para lá, para o play, como que parte da academia para a cantina, que também eram coisas importantes, instalação e manutenção e troca de alguns questões de gás, que parte da central do gás para outros lugares do prédio, coisas mais importantes. Lembra aí, Ana? Eu acho que foram tantas que... Foram muitas melhorias, né? Como a Delma colocou... E a portaria remota, que é o carro-chefe, que é questão de segurança, em primeiro lugar, fala sobre ela, Ana. A gente... É visível, né? Então, não teria eu teria que trazer a lista, né, completa, e com mais de 40 itens que a gente conseguiu de implantar. Precisa de mais tempo aqui nesse podcast. De melhorias. Mas, realmente, uma obra muito importante foi a recuperação estrutural das varandas, porque nós tínhamos reboco caindo, e isso poderia provocar um acidente grave, né, a qualquer momento. Então, nós conseguimos fazer essa obra estrutural. Nós conseguimos fazer as manutenções, né, da piscina, sauna, troca de equipamento da sauna, fiação elétrica, enfim, uma série de coisas que hoje nos dão mais conforto. Nós tivemos também a instalação de um mercadinho 24 horas, que O era... mercadinho está aqui. Eu queria portaria remota, depois veio o mercadinho, que a portaria remota é o nosso carro-chefe. Era uma demanda, né, por conta dos assaltos aqui na nossa cidade. Alguns moradores pediram para que a gente fizesse a instalação desse mercadinho 24 horas para evitar a saída noturna, né, do prédio. Nós conseguimos fazer uma melhoria também na área de segurança. O nosso sistema de segurança era bem arcaico, ficava totalmente na mão dos porteiros, né, com papel, caneta e papel, então não havia possibilidade de fazer um controle de acesso adequado, né. Nós tivemos essa experiência de instalar equipamentos de leitora facial, com um sistema de ponta, né, de última geração. Hoje nós conseguimos fazer um monitoramento melhor, principalmente das pessoas que não residem no nosso prédio, né? A gente tem visto vários sistemas de controle de acesso, mas a gente priorizou no controle de pessoas que não residem, porque o morador ele vai fazer ali a leitura facial, ele vai entrar, vai ter seu acesso liberado, mas a nossa preocupação
né, ela ficou mais evidente em relação às pessoas que não residem e que tinham acesso facilitado por conta da deficiência do controle. E hoje nós conseguimos resolver esse problema e temos uma portaria remota 24 horas com auxílio dos porteiros, que também fazem a complementação dessa segurança. E você vê essa movimentação que o Hamilton falou há pouco tempo, assim, que de 100 pessoas diárias, né? A gente tinha antes quase 400. Quase 400 visitantes, prestadores de serviço, entregadores. E na nossa planilha manual que os porteiros faziam, nós tínhamos 30, 40 visitantes. Então, assim, é exponencial, né, a diferença de controle que nós temos hoje, sendo que hoje nós também temos um controle que fica todo gravado em áudio e vídeo, então qualquer intercorrência que ocorrer na guarita, na recepção ou até, né, pelos corredores do nosso prédio, a gente tem tudo monitorado, tudo gravado. A gente conta também com um controle da Portal Mais, né, que faz a vigilância das câmeras externas, com as câmeras com dados gravados na nuvem. Então, no caso de uma emergência policial, né, nós temos como fazer um acionamento aí da Polícia Militar, né, de várias maneiras, além do 190. Essas câmeras externas, né, instaladas nos portões de acesso, né? Então, a gente, além do 190, a gente tem um instrumento, né, que a administração tem acesso a essas câmeras e há um botão de emergência que a polícia pode ser chamada, né, de forma mais rápida. E queria dizer também que a gente tem o apoio, né, aí do Barra Presente também, né, de colaboradores que nos ajudam na segurança. Então, hoje nós nos sentimos mais seguras, né, de residirmos no nosso prédio, porque nós conseguimos avançar, precisamos avançar mais, né, as melhorias não acabam aqui, a gestão acaba, mas os problemas permanecem e nós precisamos continuar investindo e também acreditando que vamos ter sempre um condomínio melhor. Temos que acreditar nisso, temos que trabalhar para que isso aconteça e desejo que o próximo síndico tenha dinâmica, que ele consiga entender as necessidades do prédio, as necessidades dos moradores e que utilize essas ferramentas que nós deixamos aí como legado, né? Como ele precisar. Continuaremos tentando ajudar no que for possível dentro das nossas, né, necessidades e possibilidades. E a gente conta com nossos conselheiros que estão junto ali, enfim. E assim, para complementar isso, recentemente nós aprovamos em assembleias mais conquistas, uma delas que complementa esse círculo de segurança, que é uma expressão da Ana Paula, o círculo de segurança, que são portas de correio automáticas para poder fazer com leitora facial, para poder aprimorar mais ainda essa questão da segurança, da entrada de prestadores de serviço, da entrada de entregadores, porque é um movimento diário, e aí essas portas nós aprovamos, já foram instaladas, a gente já está com elas, que é um legado que também fica. Recentemente também aprovamos em assembleia contratação do arquiteto. Contratação dos projetos de arquitetos. A gente está de vento em popa com esses projetos já contratados e inclusive já trabalhando nesses projetos de reforma da recepção, reforma da guarita, que a guarita complementa essa questão da portaria remota e da segurança, reforma da guarita e do entorno da guarita, reforma da recepção e do entorno da área de serviço da recepção, né, que é da entrada de serviço, da entrada da garagem de acesso à recepção, reforma e, sobretudo, reforma da nossa fachada, que passou por essa obra de estruturação das varandas e agora se complementa com a reforma e modernização da nossa fachada. E realmente é um legado. Obrigado pela presença das duas síndicas, né, subsíndica e síndica, e ex-síndica, atual subsíndica, mas sempre trabalhando muito junto com a Bruna e demais, né, demais conselheiros, como a Roberta também, quer dizer, o grupo de mulheres bem ativo, né, de alguns homens também, mas enfim. Eu queria apenas ressaltar, né, para finalizar,
o trabalho que tem sido tentado, né, com alguma resistência, né, de algumas pessoas que não entendem, mas que é importante, que são as reuniões informais, né? São o que a gente chama de café com síndico, e muitas vezes a pessoa pensa, né, que fala assim, né, que às vezes, não, vocês estão resolvendo tudo numa reunião ali, a portas fechadas com um grupinho. Não é isso, quer dizer, são situações que a gente, eu, né, na verdade, trouxe isso de outros condomínios, e nada é criado, né? A gente vai, muitas vezes copia mesmo, então copia as coisas boas, evidentemente, né? Claro. Mas então reuniões assim informais são uma maneira de você mostrar, né? Sem aquele ranço de uma assembleia que tem que votar, né? Tem sempre um clima mais tenso, né? Mas aquelas reuniões mais informais para poder, às vezes não tem nada para decidir, às vezes é para tomar um café mesmo, para bater papo, né? Às vezes é para comemorar, como foi o ano passado, Dia das Mulheres, Dia Internacional das, né? Então não tem, aí aproveita e mostra ali, faz, né? Mostra o que está sendo feito e tudo mais, mas sem aquele objetivo de decidir, né? Como fez. E também, né, a questão da comissão de mediação, né? Que também é uma coisa que eu estou complementando, que nós estamos, né, com o tempo no final, e comissão de mediação com o objetivo lá existe um número insignificante, né, hoje de inadimplentes. Quer dizer, é difícil, eu que trabalho há 40 anos nessa área e trabalho com muitos condomínios ainda hoje, você vê um condomínio que tem praticamente zero de inadimplência. Isso é muito difícil, né? E evidentemente que houve situações econômicas no país, né, durante determinado período, que essa inadimplência aumentou de modo geral, mas assim, em termos de gestão, né, de cobrança e tudo mais, a inadimplência é praticamente zero, que isso não existe, é difícil de ver. E a questão de trazer a mediação, que é ainda um processo, né, que ainda está, você tem que ter o conflito para depois ter a mediação, né? Mas para evitar esse conflito, são essas reuniões, né? Esse trabalho que é feito de evitar. Porque quando já existe o conflito, você vai à comissão, né, de mediação. Mas antes do conflito, quando vem uma pessoa que vai criar o conflito, você já traz, né? Já tem uma preparação para justamente evitar, né? Porque é melhor trabalhar na paz do que na guerra, né? Eu agradeço a vocês, né? E agradeço mais uma vez, espero que um novo síndico, uma nova síndica consiga, né, manter esse padrão, né, e melhorar, né, possível, né. Muito obrigado a vocês. E obrigado àqueles que estão assistindo, e mais uma vez eu peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, e qualquer dúvida, qualquer pessoa quer fazer uma entrevista, quer dar um depoimento, acione o e-mail consultoria@miltonquirino.com.br. Muito obrigado. A gente agradece também. Muito Eu obrigada pelo convite. agradeço muito, é uma honra e uma alegria estar aqui com você, Hamilton. Essa comissão de conciliação, que foi uma iniciativa sua, nós tivemos uma sessão de conciliação que foi bem produtiva. Esses cafés, que é o Café com Síndico, que foi implementado, que a gente promove, que é para poder, antes das assembleias, a gente apresentar os projetos, ter um bate-papo, conversar, essa convivência, essa socialização, né? Isso foi muito importante durante esse ano. As nossas festa junina, que faz com que haja uma integração, que as pessoas se reúnam, que fortaleçam laços, e com alegria, com bate-papo, com festa, isso que é importante. E mais uma outra coisa, que foi a implementação da nossa biblioteca, que também foi uma iniciativa do nosso conselheiro querido Hamilton, e que a comunidade inteira se debruçou doando livros, e a gente tem lá um espaço hoje de biblioteca implantado. Então, Obrigada. a gente agradece toda a colaboração, compreensão e ajuda, né? E queria dizer que eu fico muito feliz, né, de ter trabalhado 3 anos no nosso prédio, de ver essas melhorias acontecendo, de ver as pessoas mais unidas, e que a gente precisa ter mais consciência do local que a gente vive, que a gente precisa ter mais consciência de coletividade, de pertencer, e
Às vezes a gente recebe demandas individuais, né? E até na hora de decisão em assembleia a gente percebe que se leva ali, às vezes, uma questão pessoal, né? E o condomínio perde quando uma melhoria deixa de ser aprovada por uma questão pessoal que o morador levou para uma reunião para decidir o todo, né? Então, eu acho que caberia uma conscientização junto aos moradores também, para que juntos todos nós cheguemos, né, no mesmo ponto, estamos no mesmo barco e a gente sempre pensa e quer que o nosso condomínio melhore, fique sempre saudável. Isso aí.